Cobra-nos, Senhor. Palavras que alimentam, palavras que salvam, palavras que edificam. Chegamos ao quinto e último dia deste grande propósito, em orações, reflexões, meditação, um encontro com o Espírito Santo. Foram 5 dias, sendo hoje o último, para aprender como ter e manter a cobertura e proteção de Deus em nossas vidas, famílias e negócios, em tudo o que fazemos. Pegue a sua Bíblia. Bloco, caneta para anotação. Vá para o seu local secreto de adoração. O Senhor nos concedeu a meditação em Efésios, capítulo 2, versículo 10. E a palavra diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este encontro celestial, este momento de avivamento, este momento de meditação, reflexão, de entendimento da palavra, de encontro com a sabedoria divina. Muito obrigado, Jesus, por nos conceder a sua intimidade através do Espírito Santo, nosso Consolador, para este momento em que estamos tão frágeis, adormecidos. Estamos sendo acolhidos pelo manto sagrado, meu Pai. Que o Senhor nos conduza até o término deste último dia para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, neste quinto e último dia, lhe convido a prestar atenção. Não que os outros dias fossem não tão importantes quanto este tema agora, mas hoje é a finalização deste avivamento. O tema: propósito. Se quisermos ter a cobertura e o favor de Deus, devemos conhecer, preste atenção, hein? Devemos conhecer nosso propósito e permanecer com Ele. Quando permanecemos na visão de Deus e no que Ele nos mandou fazer, nós vamos encontrar os recursos, o favor, a proteção e tudo o que for necessário para poder realizá-lo. Mas, quando não permanecemos, ficaremos desprotegidos. Gosto de usar o exemplo da diferença entre um soldado e um mercenário. Um soldado é alguém que foi treinado para cumprir uma missão. Ele responde perante o exército a que pertence e, portanto, tem a proteção desse exército. E eu digo aqui dentro do projeto que nós somos soldados do Senhor. Se alguém se mete com aquele soldado, está se metendo com todo o exército. Por outro lado, o mercenário tem o mesmo treinamento de um soldado. Ele é tão capaz quanto um soldado. Mas o problema é que ele está sozinho e sem cobertura. O mercenário não está alinhado com o propósito de um exército. Ele está alinhado com o seu próprio propósito e a sua conveniência. Ele não é responsável, só cuida dos seus próprios interesses. Então, quando ele enfrenta um ataque, ele deve ir sozinho, ninguém vai apoiar-lhe ou enfrentar o seu inimigo junto com ele. Muitas vezes vemos mercenários no ministério. Pessoas que vão ministrando ou servindo sem a cobertura das autoridades estabelecidas por Deus e também sem a cobertura do próprio Deus.
Por isso, quando as dificuldades ou tentações surgem, eles caem por falta de apoio e divina proteção. Por isso, é importante que nós permaneçamos na visão e no propósito de Deus para a nossa vida. Quando nos alinhamos com o plano de Deus, nós encontramos a sua proteção, o seu favor e a sua bênção. Se você ainda não descobriu o seu propósito, pergunte a Deus e peça-lhe direção. Ele lhe mostrará as boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, versículo 10. E ele lhe ensinará o que você deve fazer. Assim, você vai encontrar a cobertura, a bênção e o favor de Deus, que lhe dará plenitude em tudo. Hoje, diferente dos outros dias, nós já iniciamos com a leitura do versículo de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Mas eu lhe remeto à reflexão. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como salvos e assentados com Cristo, temos capacidade e responsabilidade de atuar neste mundo com autoridade e segurança. Fomos criados para fazer boas obras, viver uma vida cristã digna e demonstrar o amor de Deus em Cristo por meio das nossas ações. É a consequência da transformação de vida pelo Evangelho. Por isso, em toda a história da Igreja, especialmente quando exercendo sua missão, pessoas e comunidades alcançadas com o Evangelho verdadeiro melhoraram nas áreas de ética, saúde, condições de vida e relacionamentos. A vasta maioria dos missionários em toda a história se preocupou com o bem-estar físico e social das pessoas, não exclusivamente com o espiritual, que é tão importante quanto. Temos ouvido muito a respeito de boas obras, não é verdade? E muitas coisas diferentes ouvimos sobre isso. O que me chamou a atenção foi que o versículo diz que as boas obras foram preparadas antes por Deus para nós em Jesus Cristo, as praticarmos. Será somente isso? Se lermos os versículos anteriores como vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Paulo está dizendo que boas ações e atitudes não salvam ninguém. A salvação é um presente gratuito de Deus mediante a sua fé em Jesus Cristo. As boas obras, Deus as fez somente para você as praticar, para que o caráter de Cristo seja revelado através de você. Já que agora o Espírito Santo habita em você, os frutos de um novo caráter precisam florescer. Mas o praticar as boas obras não faz de você mais salvo ou menos salvo, maior ou menor. Não devemos praticar boas obras em forma de barganha com Deus, esperando receber favores em troca. Devemos praticar as boas obras em obediência, pois Deus ordenou assim, porque antes de Cristo vivíamos em desobediência. Obedecer a Deus é um princípio que revela a nossa vida em verdade com Ele. Como eu, analise-se hoje e veja como têm sido as suas boas obras no dia a dia. Se você tem se sentido frustrado por ser uma boa pessoa, talvez seja porque você está praticando boas obras com a motivação errada. Muitos agem de forma correta somente para serem aceitos ou amados por uns. Agem corretamente para manter uma boa imagem diante dos homens. Mas Deus vê a essência das obras e a Ele ninguém engana. Faça somente por obediência, sem esperar nada em troca, nem de Deus e nem dos homens. Até porque a maior recompensa Deus já te deu, a vida dele e a herança de um reino. Olha, a vida cristã, meu irmão, minha irmã, tem duas dimensões. A primeira é a fé e a segunda são as boas obras.
Um cristão deve viver uma vida devotada e sempre fazer o que é certo. Porém, a primeira dimensão da vida cristã, a fé, é a mais importante. A segunda dimensão, as boas obras, não é tão valiosa quanto a fé. Entretanto, as pessoas ao redor do mundo adoram as boas obras. Elas as consideram muito superiores à fé. As boas obras são sempre avaliadas como muito superiores à fé. É verdade que devemos fazer boas obras e respeitar a importância delas, mas devemos ser cuidadosos para não elevarmos as boas obras a tal ponto que a fé em Cristo se torne secundária. Se as estimarmos demais, as boas obras podem tornar-se a maior das idolatrias. Isso tem acontecido tanto dentro quanto fora do cristianismo. Algumas pessoas valorizam tanto as boas obras que negligenciam a fé em Cristo. Elas pregam sobre as suas próprias obras e as louvam em vez de fazer isso com as obras de Deus. A fé deve vir em primeiro lugar. Depois de pregarmos a fé, é que, então, devemos ensinar as boas obras. É a fé, sem as boas obras e antes das boas obras, que nos leva ao céu. Nós chegamos a Deus somente por meio da fé. Trago 2 pensamentos para encerrarmos, meu irmão, minha irmã, este 5º e último dia. Primeiro, você sabia que Deus é um artesão? Mais importante ainda, você sabia que você é uma das suas obras de arte? Deus nos projetou para sermos úteis fazendo boas obras, boas coisas. Então, não permitamos que ninguém, nem mesmo o maligno, nos convencer de que não somos valiosos para os outros e nem para Deus. Sua graça fez de nossas vidas telas nas quais Ele fará mais obras de arte para a humanidade. Vamos viver segundo a expectativa de Deus para nós. Vamos viver segundo a expectativa de Deus para nós. E por fim, não somos salvos pela graça apenas da morte. Somos salvos pela graça para a glória de Deus. Ele nos refez, somos obras dele, e ele anseia expor sua bondade e graça através das nossas ações e palavras. Saiba que pela fé nós somos blindados. Saiba que pela fé podemos mudar. Pela fé somos sarados, curados. Pela fé temos um verdadeiro encontro com Jesus. E pela fé Ele lhe ensinará o que você deve fazer a partir de agora. Assim você vai encontrar a cobertura, a bênção e o favor de Deus que lhe dará a plenitude em tudo. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar junto. Amado Deus, obrigado por falar a minha vida todos os dias. Jesus, segure meus passos em seu caminho e sempre lembre-me como seguir-lhe. Amado Deus, eu lhe peço que me ajude a ver com clareza o propósito que você tem para mim e para cada um que cumpriu este propósito. Que eu possa dar passos firmes no meu chamado e que não me separe de você. Obrigado, querido Pai, por me conhecer e me refazer através da sua graça em Jesus. Use-me para fazer a sua vontade, guia-me para as pessoas certas e lugares certos, onde eu possa ministrar para elas mais eficazmente.
Ó Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, por favor, opere sua obra criativa em mim, em cada um que está agora comigo, fazendo-me uma ferramenta útil para o seu serviço. Por favor, use a minha influência e as habilidades que o Senhor me deu para abençoar a minha família, meus amigos e a cada um que está aqui no projeto A Marca da Promessa e aqueles ao meu redor, fora do Brasil, que precisam conhecer a sua graça. No nome de Jesus eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre, meu Pai. Eu lhe peço tudo isso no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe.